sendo exibidos no vídeo, não é isso? No caso, a gente reveza, né? Normalmente, quando nós não estamos atuando, nós deixamos o vídeo desativado. Só ativamos Certo, quando vai haver o revezamento, a cada 20 minutos. ok, ok. Mas aí vocês aparecerão e não eu aqui, é isso? No caso, quem está mediando, existe uma mediação das janelas que são colocadas? Então, Normalmente eu pelo não sei computador dizer. dá para ver melhor. Tem algumas opções Sim, de como vai ficar configurado, né? Se vai aparecer só uma tela ou se vai aparecer mais de uma. E pelo alterar computador fica um layout, é pouco mais isso? fácil. Esses três pontinhos. Isso, alterar layout. Aí, mosaico, lateral, barra lateral. Isso. Pelo mosaico dá para ver todas as telas. Certo. Pronto, estou alterando aqui. Prontinho. E aí os intérpretes abrem as câmeras também, não é isso? Correto. Ótimo. Se tiverem qualquer problema, coloque no chat, certo? Que aí a gente vai resolvendo ao longo da live, ou do mini curso. Certo. Então, quando vocês disserem, eu inicio. Certo, então pode chegar em 23 pessoas, né? Faltam algumas ainda, mas acho que pode ir se apresentando, apresentando colóquio. Essa é uma atividade que o PET normalmente faz. Todo ano a gente tenta fazer a Semana de Letra em parceria com a FALE, com a UFAL, com outros grupos que fazem parte lá da Faculdade de Letras. Esse ano não foi possível por conta da pandemia, então a gente está fazendo esse formato mais curto, em forma de colóquio. Acho que alguns já viram a mesa de abertura. Então, o tema é estudos interdisciplinares da linguagem, da colonialidade e resistência. E hoje o minicurso vai ser apresentado pelo Magno Almeida, mestrando lá da UFAL. E o nome do minicurso é Hilda Hilst e a Poética do Desejo em Panorama. Se quiser, podemos ler aqui um pouco da ementa para dar uma noção, né? E seria, o minicurso propõe uma visão panorâmica e cronológica da vida e obra da escritora brasileira Hilda Hilst, que nasceu em 1930 e morreu em 2004, com ênfase na poesia desde seus primeiros poemas, publicados no final da década de 1950 até as últimas obras. A Hilst foi uma escritora plural e seus escritos contemplam diferentes gêneros literários: poesia, teatro, novela, conto, crônica, dialogando com questões importantes do ponto de vista estético, clássico, filosófico e sociológico. A sua poesia se firma como uma das mais festejadas nos últimos tempos, ganhando cada vez mais espaço nas pesquisas acadêmicas e entre o público leitor. É isso. O ministrante é o Magno, mestrando lá da UPPGLL. Tem muitos livros publicados e está desenvolvendo pesquisa com a Hilda Hilst, então acho que ele pode dizer um pouco da formação, se quiser. Ele é formado pela UFAL também, e se quiser complementar alguma coisa, agora o espaço é seu. Ok. Obrigado, Mariana. Gente, boa tarde a todas e a todos, né? Como a Mariana já me apresentou um pouco, eu me chamo Magno, sou um bicho totalmente tímido, então é muito novo para mim esse espaço, né? Apesar de estar há 4 meses nesse processo de aula remota, né? Eu sou professor da rede particular de ensino, sou professor de literatura e redação, estou nos quase segundo ano de mestrado, né, no PPGLL, em estudos literários.
a minha pesquisa, ela se debruça sobre a poética da Hilda Hilst, né, essa poeta brasileira, tão significativa e tão imensa para mim, e para muitos e muitas, certamente, né? Então, hoje, eu vou apresentar um pouco para vocês dessa escritora tão fabulosa. Eu acho que o minicurso vai decorrer com muitos elogios e muitos adjetivos para com essa autora, porque ela realmente, para mim, é muito fascinante. Então, eu espero que até o final dele, né, a gente possa ter uma visão, mesmo que panorâmica, né, do trabalho poético dessa autora tão importante para a literatura brasileira, né, para a literatura contemporânea. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite do PET. Eu acredito que é imensamente importante, né, ainda mais nesses tempos tão nebulosos, né, tão pantanosos, estarmos discutindo poesia, estarmos refletindo sobre a linguagem, estarmos diante desses experimentos com a língua e com a linguagem que tanto nos fascina, né? Acredito que talvez a maioria seja alunos e alunas de letras, né, da graduação em letras, então a gente vai estar provavelmente falando a mesma língua. Então, diante de tudo que a gente tem vivido, né, para um tempo, para poder refletir sobre a linguagem, sobre a poesia, né, é de extrema importância, né, alivia o coração da gente de alguma forma, né. Eu fiquei refletindo bastante sobre o minicurso, sobre a própria vertente, né, que tem buscado o colóquio, né, com os estudos decoloniais, e aí, eu não sei se é tão importante, mas eu gostaria de falar que é sempre, é sempre interessante pontuar que ter um homem negro, uma mulher negra, nesse lugar da academia, onde se produz o conhecimento, a intelectualidade, ministrando, palestrando, refletindo, expondo seus discursos e estudos, né? É sempre grandioso, né? Então, talvez alguém possa estranhar, porque a Hilda Hilst é a única poeta branca no meio dessa discussão toda do colóquio, mas é importante lembrar que eu estou aqui enquanto homem gay, negro, afro-indígena, né, conduzindo esse momento, né, e a gente precisa celebrar sempre, a todo instante, todas essas participações, né, de todas e todos. Gente, eu desenvolvo a pesquisa no mestrado sobre um livro específico de Hilda Hilst, né? O Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Eu escolhi falar um pouco mais sobre ele amanhã, né? Quando a gente vai se debruçar sobre alguns poemas especificamente e o como essa marca do desejo e da ausência estão presentes em basicamente toda a poética dessa poeta tão fabulosa, né? E aí eu fiquei pensando assim, de que forma, qual é a melhor forma de iniciar uma discussão sobre poesia, se não colocando a poesia em evidência, né? Então, eu escolhi um vídeo para a gente poder escutar a voz dessa poeta, né? Lendo um de seus poemas mais famosos, para que a gente possa iniciar adentrando essa esfera mística que tanto representa também a figura dessa poeta, né? Eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu só ver como é que faz. E aí, após
escuta, né, da voz da poeta, entendendo e reparando um pouco no espaço onde ela viveu, basicamente, quase toda a sua vida, ou definitivamente no espaço onde ela produziu toda a sua obra, né, A Casa do Sol. Em 2017 foi lançado pela Companhia das Letras, né, a maior editora do Brasil, a reunião da obra completa dela, né? Na verdade, o teatro está para sair. Saiu a poesia inicialmente, adiante a prosa completa, né? E este ano, no final deste ano, uma biografia, a biografia oficial sobre a autora e o teatro completo também, né? Que é um gênero um pouco menos trabalhado na academia, ainda há uma timidez em relação aos estudos quanto a ele, mas que, acredito eu, né? Com esse boom que temos acompanhado aí com os lançamentos e as festividades em relação à autora, a celebração de sua poesia, de sua prosa, quem sabe seja um motivo a mais para que esse gênero seja amplamente divulgado, estudado, enfim. Eu vou exibir agora um vídeo, e aí a gente escuta, para esse momento para escutar e reparar nos objetos que estão presentes nesse espaço tão valioso para a autora, que foi a sua casa, né? O seu templo. Vi as éguas da noite galopando entre as vinhas e buscando meus sonhos. Eram soberbas, altas. Algumas tinham manchas azuladas e o dorso reluzia igual à noite. E as manhãs morriam debaixo de suas patas encarnadas. Vi-as sorvendo as uvas que pendiam, e os beiços eram negros e orvalhados, uníssonos, resfolegavam. Vi as éguas da noite entre os escombros da paisagem que fui, vi sombras, elfos e ciladas, laços de pedra e palha entre as alfombras, e vasto, um poço engolindo meu nome, meu retrato. Vias tumultuadas, intensas. Uma delas, insônia, a minha. Então, gente, um dos poemas de Hilda Hilst, presente em um de seus livros, chamado Da Noite. Vamos apresentar um pouco o percurso que essa poeta fez. E aí, Ana Clara, minha orientadora diva fabulosa, está presente para discutir conosco também e celebrar esse momento. Gente, o vídeo foi produzido pela Companhia das Letras, como eu havia falado, em 2017, né, no ano do lançamento da poesia completa. Eu não estou encontrando hoje especificamente o meu livro aqui, mas é um livro vermelho que contém toda a poesia dela. Eu não sei onde está. Achei. O meu quarto está um caos, gente. Então, não reparem, tá? Enfim, como eu ainda estou aprendendo a me localizar nesse espaço virtual, né? Então, alguns erros podem acontecer, tá? Mas aí a gente vai consertando. É este livro aqui, né?
poesia completa, foi lançada em 2017, né? Finalzinho de 2017, né? Em 2018, ela se torna o tema principal da Flip, né? A Feira Literária de Paraty. Acredito eu que haja um grande envolvimento, é bem óbvio isso, né? Entre a Companhia das Letras e as escolhas dos escritores, né? Que serão temas da Flip, mas enfim, isso é só um detalhe. E aí, esta edição, ela contempla, por uma ordem cronológica, toda a poesia da Hilda Hilst. Ela iniciou, né, em 1950, escrevendo poesia, né, e finalizou também, o último livro que ela escreveu em vida foi também de poesia, né. Ela iniciou a sua jornada nesse percurso poético aos 20 anos de idade, né? Em 1950, escrevendo um livro chamado Presságio. Esse livro, ele não causou tanto barulho, né, para os leitores, nem para a crítica literária da época, né? E o da Hilst era uma mulher que tinha muita grana, né? E já frequentava a alta sociedade, né? Antes mesmo de começar a escrever especificamente. Já era uma pessoa muito celebrada por conta da sua beleza física, né? Olha que coisa terrível. E aí, quando ela iniciou o seu trabalho na poesia, muitos críticos falaram que era apenas uma moça bonita, querendo frequentar ainda mais os espaços, né, da alta sociedade, tomar os seus drinks, mas que, enquanto poeta, era muito fraca, né? Era uma mulher que estava apenas falando das suas mágoas, dos seus amores inexistentes, né? O termo amor inexistente, ele foi escrito pelo... Deixa eu só pegar o nome do crítico aqui, gente. Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele foi a primeira pessoa que criticou a obra de Hilda e nos jornais deixou evidente que se tratava de uma poesia muito simples. Vou ter que parar um pouco, porque necessito que coloque a tela. Tudo bem, Maria? Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Preciso que Só um me minuto. coloquem na tela inicial, porque está sendo gravado e a interpretação não aparece se não colocar do seu lado. Ok. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui, tá? É assim? É isso? Não te escuto, não te escuto, Maria. É isso, né, gente? Isso, eu preciso que você me coloque perto de você, do lado do Valdir, por aí, porque se você está me vendo, tranquilo, eu só não consigo me ver na tela. Tá, Maria, eu te você me vejo ouve? tranquilo e com... Vocês conseguem me ouvir? Eu Sim, consigo Agora te que você ouvir. ligou a câmera, você está em evidência, junto com o Magno, tá? Já tá tudo certo. Ok, agradeço, Laísa. Então, gente, retomando, o Sérgio Buarque de Holanda foi o primeiro crítico da obra Justiana. Então, ele evidenciou, né, na sua escrita, que estávamos diante de uma moça muito bonita, que escrevia as suas angústias, né, os seus amores inexistentes, e queria, com isso, frequentar cada vez mais a alta sociedade, assim, né? Porque desde sempre o termo ser poeta, né, avacalha muitos olhares, né, chama muita atenção. Então, ele tratou a poesia dela como algo muito imaturo, né, de diversas formas, né.
Eu, enquanto um estudioso da obra justiana, percebo uma certa imaturidade, obviamente, né? Eu trato como uma experimentação poética, assim como os primeiros livros de quase todos, de muitos, na verdade, né? De muitos autores e autoras, né? Então, a gente percebe no início, nos primeiros poemas de Hilda, que há um chamamento, há um amor de fato inexistente, né? No plano da poesia, vamos dizer assim. Há um desejo pulsante que chama esse outro, né? Talvez tenha sido por essa questão o termo amor inexistente, né? E aí eu observo que durante toda a sua trajetória lírica, né, por todos os seus livros, Hilda escreve dessa maneira, esse desejo pulsante, que é o recorte que nós estamos fazendo aqui, né, no minicurso, ele perpassa toda essa obra poética de Hilda, né? Ela é dividida em duas partes, podemos dizer, né? A primeira parte, ela vai de 1950, né, com o primeiro livro lançado, Presságio, até 1967. Compreende todo esse trajeto. A segunda fase, ela vem especificamente com o livro que eu pesquiso, que se chama Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que foi lançado em 1974. Então, a partir desse momento, configura-se uma segunda fase da poesia de Hilda Hilst, né? E aí, acho que amanhã a gente discute um pouco mais sobre essa segunda fase, certo? Deixa eu só exibir aqui para vocês o slide que eu preparei. Aqui. Então, gente, sobre o minicurso, acho que está atualizando, atualizou? Vocês conseguem ver os slides? Não, está atualizando agora. Certo. Sobre o minicurso, né, a Mariana já fez uma pequena apresentação, né? Quanto à metodologia, eu pensei inicialmente, nessas primeiras 2 horas de duração do primeiro dia, falar um pouco sobre a vida e obra, né? Vida e obra dessa poeta, elas se entrelaçam de forma muito precisa. Então, entendendo um pouco sobre a biografia, a gente consegue acessar algumas questões, alguns pontos importantíssimos da obra, né? No segundo dia, a gente fala um pouco sobre o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, né, que marca essa segunda fase da poesia de Hilda Hilst, e a gente faz um pouco de leitura e algumas análises também, para entender como se apresenta essa marca do desejo, né, na poesia. Aqui eu escolhi essas 3 fotos do fotógrafo Alexandre Coutinho, né, que fotografou Hilda durante muitos anos, né, e aí essa foto, eu gosto bastante dessa foto porque ela apresenta um pouco dessa questão multifacetada, tão presente na poesia, tão presente, na verdade, na obra de Hilda Hilst, né? Então, inicialmente, nós temos uma jovem com um olhar muito centrado, né? Nós temos uma jovem muito imponente, né? Adiante, no meio, nós temos já uma senhora risonha, né? Uma senhora que já começa a escrever um tipo de poesia, e também, especificamente de prosa, que chacoteia, né, zomba da nossa literatura brasileira, né, quando ela começa a experimentar
a escrita da pornografia, né? Ela, inclusive, é uma autora muito famosa por isso, por ter escrito uma tetralogia pornográfica, porque ela dizia sempre que poesia não dava dinheiro. Então, ela tinha que escrever algo que chamasse a atenção do público, para aí, então, ela começar a ganhar dinheiro, né? E, na última foto, a gente já vê uma senhora um pouco mais cabisbaixa, né? Denota uma certa melancolia, uma certa tristeza, né? Apesar de que Hilda foi, durante toda a sua vida, uma mulher muito feliz, né? Celebrada bastante, não somente pelos seus leitores, mas principalmente pelos seus amigos, né? Ela morreu aos 72 anos, e perto de 1950, ela nasceu em 1930, né? Perto de 1950, o ano do lançamento do primeiro livro, ela já constrói a sua Casa do Sol, e como era uma mulher muito mística, né? Se isolou, reuniu muitos artefatos, destinou alguns espaços da casa e desse grande sítio, né, que se localiza em Campinas, e hoje é o Instituto Hilda Hilst, onde recebe estudantes, pesquisadores, né, de todo mundo para celebrar a obra de Hilda Hilst. Obviamente que no momento as coisas estão paradas devido a essa pandemia, né, mas quem quiser acompanhar um pouco e conhecer um pouco mais essa autora, existe um canal chamado Curadoria Hilst, e o Daniel Fuentes, que é o diretor da Casa do Sol, junto com a Olga Belinsky, eles estão fazendo lives quase semanalmente para apresentar estudiosos da obra de Hilda Hilst, falando um pouco sobre diversos temas, né? A pornografia, a poesia, a prosa, o teatro. A Olga, especificamente, tem mostrado um pouco da biblioteca hilstiana, né? O que essa autora lia. Ela era uma autora muito estudiosa, né? Falava várias línguas, estudava desde a física quântica a poesia mais clássica, né? E isso está muito presente também na obra dela, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E para entender um pouco mais sobre esse universo da Casa do Sol, né, que foi o local onde Hilda escreveu toda a sua obra, basicamente, eu tenho mais um outro vídeo para exibir, que mostra alguns amigos dessa poeta falando sobre sua obra, mostra também com mais detalhes alguns espaços da Casa do Sol. Esse vídeo foi produzido pelo Itaú, onde em 2015 eles realizaram a Ocupação Hilda Hilst, né, e exibiram um pouco da sua obra, muitos vídeos, enfim, e um estudo inédito que se debruça sobre o diário de Hilda Hilst. Esse diário não tem não tem data de lançamento, né? Mas estou aqui na torcida para que seja um dia lançado e a gente possa adentrar um pouco mais, né, o pensamento, o olhar dessa poeta, né? Deixa eu apresentar aqui para a apresentação. Gente, ao longo da minha fala, fiquem à vontade para poder falar o que vocês quiserem, né? Inclusive, se vocês conhecem essa autora, a intenção de vocês ao estarem aqui no minicurso, né? Fiquem à vontade, certo? Na verdade, escrever no chat, né? Porque se for falar no microfone fica um pouco complicado. Deixa eu exibir aqui o outro vídeo.
A Hilda, ela morava em São Paulo, ela morava na Alameda Santos, depois no Pacaembu. E morava muito bem, tinha uma vida muito boa lá, uma vida de muitas festas. Ela estava sempre circulando na coisa da alta sociedade, se vestindo com o Denner, viajando para Paris. Paralelamente a essa vida, ela já tinha uma vida intelectual, participava do Clube da Poesia, circulava por esses meios ligados à literatura e tal. E daí, num certo momento, aos 30 anos, ela leu um livro, Cartas al Greco, do Kazantzakis, e com esse livro ela decide, né, que das duas uma, ou ela vive essa vida mundana, de festas, alta sociedade e tal, ou ela constrói a obra dela. Hilda decidiu se tornar uma escritora e decidiu construir uma obra. Então, para isso, ela construiu a casa com a finalidade de ter um espaço conventual criativo, onde ela pudesse se dedicar à obra. E para isso é que ela construiu a casa e por isso é que ela mudou o estilo de vida dela. Ela não veio aqui para se retirar do mundo. Ela veio aqui para se concentrar. Porque ela nunca ficou sozinha nessa casa. Sempre foi uma casa frequentada por muitas pessoas, uma casa muito viva. Meu pai era muito novo, estava começando a escrever, ele tinha 18 anos, a Hilda tinha 38, a Hilda era 20 anos mais velha. E já era a Hilda, né? A Hilda sempre foi uma mulher muito forte, né? Com uma presença muito forte. E eles se deram muito bem, e a Hilda na época ela estava começando a escrever prosa. E ela lê para o meu pai as primeiras coisas, meu pai ria. E ela dizia que meu pai era a única pessoa que ria nos momentos certos. E que de primeira entendia o texto e tal. Então daí nasceu a amizade e virou uma relação. Eles namoraram uns 2 anos, muito. Se você pega pelos diários, cartas e, enfim, memória deles e tal, era uma paixão mesmo. E só que essa paixão acabou 2 anos depois, eles se separaram, mas eles continuaram muito amigos, tanto que se separaram e continuaram morando aqui. E eu vim morar aqui porque eu estava namorando de novo o Mora Fuentes, vim aqui para ficar com ele. Inicialmente, como Mora Fuentes foi o amor de nós duas mulheres, e Hilda era uma mulher linda, poderosa, inicialmente eu ficava meio constrangida. Pouco a pouco, a Hilda, que tinha um interesse enorme por todas as pessoas, pouco a pouco ela foi meio que me conquistando, entendeu? Então a nossa amizade nasceu de uma atitude aberta que ela tinha em relação ao outro. Era uma mulher sedutora. Ela queria sempre estar apaixonada. E as paixões dela, ou se realizassem ou não se realizassem, sempre se realizariam através da literatura. A gente não era aqui uma comunidade típica dos anos 60. A gente era uma comunidade típica de nós mesmos. Nós tínhamos afinidades, éramos parecidos, ríamos muito, sabe? Tínhamos opiniões divergentes ou não, mas tínhamos muita liberdade de conversa e tudo. Então, não era bem uma comunidade, sabe, daquelas típicas. E também não era muita gente. Basicamente era a Hilda, o Dante, o Zé e eu, fixos. Antes tinha o Caio, que estava junto, e também outros artistas que moravam avulsamente, como o Jurandir nos anos 90, que ficou 1 ou 2 anos aqui. Eu tinha 21, 22 anos de idade e convivia direto com o Dante, com a Hilda, que tinham mais de 40 anos de diferença. E com essa convivência com essas pessoas que não eram só poetas ou escritores, tinham matemáticos, tinham físicos, tinham dramaturgos, tinham poetas, artistas visuais. Então era um tipo de uma Babel
de línguas, e não é línguas, idiomas diferentes, mas de linguagens, de formas de pensamento diferentes, que isso alimentava de alguma maneira, de uma forma que ficava durante o primeiro ano, o primeiro um ano e meio que eu vim morar na Casa do Sol, nos anos 90, eu só saía daqui para ir no Carrefour com Dante, no correio, que não chegava a correspondência, tinha uma caixa postal, e no banco. Cotidiano era um cotidiano voltado para a disciplina da leitura. Quer dizer, havia uma disciplina no falar, em comunicar as coisas. Quer dizer, havia todo o cotidiano da casa, né? Com as tarefas domésticas, com os mais de 60 cachorros que existiam na época. Chegou a um número muito maior. Né? Tudo que tem na casa de uma odisseia doméstica, que pode ser. Mas havia uma coisa, que havia uma disciplina que eu estabelecia, que era voltada para a leitura. Quer dizer, ela lia em média de 8 a 12 horas por dia. Uma vez eu perguntei, Hilda, você tem tantos símbolos católicos na casa e tal? Ela dizia, Olga, eu acredito em tudo. Então você pode ver que isso confere com a casa, porque aqui a gente tem o altar, você tem desde o budismo até a Umbanda, judaísmo, a gente tem uma mezuzá na porta de entrada. Ela tinha uma religiosidade dentro dela absolutamente natural, espontânea, e que agrupava todas as manifestações religiosas. Agora, ela nunca foi uma mulher de ir à igreja, de ir ao cemitério, de ter esse tipo de formalização. Um poema muito lindo que começa dizendo isso, Vi as éguas da noite. Maravilhoso poema. Isso aconteceu, ela realmente viu as éguas da noite. Ela gostava muito de caminhar, eu dizia que era o momento olímpico dela, porque ela era muito sedentária. Ela gostava de caminhar nessa alameda de palmeiras que a gente tem aqui. Então vínhamos nós duas à noite, Olga, vamos ver a noite, ela dizia. Aí a gente ia caminhando até o portão de braço dado, que ela gostava muito. E quando vínhamos voltando, ela olhou para esse lado de cá, desses outros coqueiros aqui, e por causa da iluminação da sala, que a casa sempre foi bem mal iluminada, então formou como se fossem umas éguas altas entre os reflexos. Só que ela viu inteiramente, a gente vinha voltando, no que a gente virou para cá? Olga, você está vendo? E tudo foi, não, eu não vi. Do meu ponto de vista, não dava para ver. Aí ela foi me mostrando, eu vi. Aí, impressionadíssima, são umas éguas altas, como que isso pode? Aí o Zé, que saía da sala, Zé vem ver. Aí ele entendeu um jogo de reflexos. Só que ela não se desencantou pelo fato de serem reflexos. Ela continuou dando valor ao que ela viu e fez o poema Vi as éguas da noite. E eu que fui tão próxima da Hilda, abro um livro dela, ela imediatamente se torna presente para mim. Ela está inteiramente na obra dela. E a vida, o cotidiano e os acontecimentos dela estão todos descritos, inclusive inclusive não, principalmente a casa é uma das coisas, imagens fortes, a casa, o pátio e tudo, é recorrente. O cotidiano da Hilda serviu como inspiração para toda essa obra enorme e maravilhosa que ela construiu. Então, gente, como vocês puderam perceber, um pouco do contexto biográfico, né, dessa autora,
dá para entender um pouco a partir da leitura de seus poemas, né? Eu falo poemas porque eu me fixo um pouco mais na poesia do que na prosa, né? Embora existam alguns livros em prosa que se conectam diretamente com a poesia, né? Mas aí a poesia é o meu lugar, né? O meu lugar de fala. Eu me sinto muito mais à vontade, até porque eu acredito que a prosa é um pouco mais hermética, é um pouco mais difícil para que eu adentre, né? Falando um pouco sobre a trajetória poética dela, eu fiz aqui uma lista dos livros lançados para poder apresentar para vocês. Nós temos aí, então, em 1950, o Presságio, né? O primeiro livro que Hilda escreveu aos 20 anos de idade, né? Que foi duramente criticada por Sérgio Buarque de Holanda. Em seguida, no ano seguinte, né? Nós temos a Balada de Alzira, um livro destinado a celebrar os seus amigos, né? E Hilda sempre foi uma mulher que esteve sempre teve muitos amigos, né? E eu fico pensando que ela indo para a Casa do Sol, né, vivendo sua vida inteira lá, no meio de muito silêncio, né, apesar do trânsito que tinha os amigos, uma mulher de muita coragem, né, acho que poucos conseguem viver no silêncio, né, tirar tanto conhecimento, né, tanta poesia, para mim a palavra poesia já abarca muita coisa, desses momentos, uma mulher de muita coragem de poder entender que o outro, o amigo, o amante, os que estavam presentes com ela em muitos momentos na Casa do Sol, pudessem refletir sobre quem era essa mulher, né? Eu acho que é um pouco disso na vida da gente, né? O outro que reflete um pouco sobre nós, né? E talvez, às vezes, saiba falar um pouco mais sobre quem nós somos, né? Na balada do festival, em 1955, né? Poucos anos depois, dá para perceber que era uma escrita frenética, né? Em poucos anos ela escrevia um livro, né? Adiante, Roteiro do Silêncio, em 59, Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor, e aí a palavra trova e em seguida ode fragmentar em 61, a gente já começa. E em seguida, Sete Cantos do Poeta, a gente com esses três termos, né, cantos, ode, trovas, a gente já consegue entender um pouco as formas poéticas que essa autora contemporânea, né, se vale do clássico, né, do medieval para poder firmar sua poesia, né? Isso é um outro ponto que a gente vai também comentar um pouco mais para frente, né? Hilda passou a ser uma escritora muito conhecida também por esse manejo com essas formas clássicas e medievais, né? Na contemporaneidade. Então, nós temos a canção, a ode, a trova, né? Ode e trova, ode e soneto, especificamente conectados à poesia lírica, né? Ela, desde o seu primeiro livro ao último livro de poesia, a poesia lírica ela está muito presente, né? Basicamente em todos os livros, né? Isso muito me agrada porque, como eu tinha falado, consigo me expressar melhor na poesia e com a poesia lírica, então, né? Que é o que eu também invento, teimo a escrever, aí já há uma conexão interessante, né, entre as duas partes. Adiante, gente, é lançado só uma questão, no Sete Cantos para o Poeta, ela consegue ganhar, ela é contemplada com o Prêmio PEN, Clube de São Paulo, um prêmio muito importante, na década de 50, 60.
E aí vocês percebam o seguinte, de 1950 a 1962, uma poética relativamente nova, né? Ela consegue já ganhar um prêmio importantíssimo, né? Ela é contemplada com esse prêmio. Com o livro de poesia, com a poesia dela de 1959 a 67, é lançada a primeira antologia, né? Gente, todos esses livros, inicialmente, até o Júbilo, houve a publicação de um grande amigo de Hilda. Ele era editor, o Marçal Ono. Ele era um intelectual paulista, tinha muita grana e pôde financiar, digamos assim, todos esses livros da Hilda, né? Então ele foi o primeiro incentivador da obra justiana, né, a nível nacional. Adiante nós temos, em 69, Amado Hilst, né? Um livro que ela faz uma espécie de homenagem ao pai. É uma outra figura muito importante nesse trajeto enquanto escritora, né? Na minha dissertação, eu dedico uma parte específica a essa relação de Hilda Hilst com o pai, né? O pai, o Almeida Prado, era um poeta também celebrado bastante em São Paulo, né? Só que ele tinha esquizofrenia, ele sofria de esquizofrenia paranoica, né? Assim que a Hilda nasceu, o pai se separou da mãe, né? Então ela passou a viver com a mãe, até desde sempre, na verdade, né? E conheceu o pai através do discurso da mãe, um discurso que ainda era um pouco ferido, né? Porque houve uma espécie de abandono, na verdade, da parte do pai, né? Assim que ele se separou da mãe de Hilda, ele se casou novamente, teve outros filhos, enfim, foi morar num outro lugar. E Hilda, esporadicamente, ia encontrar com o pai, né? Visitar o pai. Existem dois pontos cruciais nessa relação com o pai. O primeiro, que acontece aos 16 anos, né? Um possível abuso sexual, né? Aconteceu. E Hilda, em muitas de suas entrevistas, falava sobre isso de forma muito tranquila, né? Ela tinha muito medo das crises, de quando o pai estava em crise, né? E essa questão da paranoia, da esquizofrenia do pai, segundo a minha observação, os meus estudos, né, eu trato como uma espécie de maldição para a Hilda, né? No Caderno de Literatura Brasileira, que foi uma publicação do Instituto Moreira Salles, durante muitos anos, né? Não sei se vocês conhecem, mas são publicações muito famosas, onde mensalmente era editado uma espécie de perfil de escritores e poetas brasileiros, né? Eles lançaram em 1999 um perfil de Hilda Hilst. E nesse caderno, que eu vou passar também para vocês, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre ela, né, que está disponível na internet, esse caderno, ele traz uma entrevista muito, muito famosa dela, né? Nessa entrevista, ela conta abertamente sobre esse possível abuso sofrido pelo pai. Ela tinha 16 anos e foi visitá-lo, e numa de suas crises, né, o pai talvez tenha confundido com a mãe, né, e solicitou, né, ordenou de Hilda que tivesse com ele 3 noites de amor. É assim que ela trata, né? 3 noites de amor. Esse pai, essa figura primeira intelectual que ela tanto admirava, né, que trocava cartas com Mário de Andrade, que tinha o seu certo prestígio, né, na sociedade paulista, sempre foi a fonte dessa admiração maior de Hilda Hilst. E ela
afirma também em entrevista, né, afirmou em entrevista que só se tornou poeta por conta do pai, né, para poder provar ao pai que ele ia ter sim muitos motivos para se orgulhar dela, né? Essa espécie de maldição, né, que eu falei, o termo maldição, ele vem, segundo a minha concepção, para travar um silenciamento enquanto mulher, né? Ela teve muitos amores e muitos amantes, isso está muito refletido na poesia dela, né? A gente vai ver um pouco disso. Mas ela não teve filho, né? Ela se casou 2 vezes, mas um casamento muito amor livre, né? Uma outra questão muito interessante na biografia da Hilda, né? Que fugia totalmente dos padrões de sua época, né? Essa maldição, ela faz com que a Hilda se torne, de alguma forma, essa mulher silenciosa e solitária, né? Que recorre a vida inteira aos amigos, né? Como companhia. Existe um crítico brasileiro, o nome do caderno é Caderno de Literatura Brasileira, do Instituto Moreira Salles. Eu vou pesquisar daqui a pouquinho e ponho aqui para vocês, tá? Existe um crítico brasileiro, que eu considero o maior crítico da literatura justiana, que é o Alci Pécora, né? Ó, a Laísa acabou de colocar aqui o link para o caderno, tá? Quem quiser, é só... Tem uma visão geral da obra justiana, né? E fala um pouco sobre a poesia, sobre a prosa, traz, acredito que 3 entrevistas. Caio Fernando Abreu escreve tem um texto muito bonito do Caio Fernando Abreu, tem um texto muito, muito significativo da Lígia Fagundes Telles, né? Que foi uma outra figura que esteve presente durante toda a vida de Hilda Hilst, né? Essa escritora brasileira também extremamente famosa, né? E celebrada por todos nós, porque, enfim, fabulosa que é. Já perceberam, né, gente, que eu sou um pouco dos adjetivos, né? É que eu considero essas figuras como formadoras da minha personalidade, e estão presentes comigo, assim, nessa trajetória de vida, né? Então, eu celebro todos esses escritores, poetas, com muito respeito, né? E é um pouco de exagero também, então os adjetivos, eles vão sempre aparecer, né? Foi o que eu falei lá no início. Se não for, exatamente, inspiração, exatamente. Se não for o caderno, Guilherme, eu ponho depois para vocês aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, gente, o Alci Pécora, que é esse grande pensador da obra justiana, né, ele vai falar que a Hilda Hilst é uma mulher que fugia totalmente dos padrões de sua época, né? Uma mulher que teve muitos amantes aos seus pés, né? De uma beleza incomparável, de muito dinheiro, né, que passeava, transitava tranquilamente no meio de todo intelectual da época, se confina na Casa do Sol, né, se mantém em silêncio durante muito tempo, apenas enviando seus livros para o público, né, inicialmente ela até conseguir, de fato, um espaço na literatura brasileira, né, segundo a crítica, e aí é onde mora um problema grande, né, porque essa crítica, vou falar desse recorte de 50, 60, 70, 80, especificamente, eu espero que ela tenha mudado um pouco, né, essa crítica, ela é heterossexual, ela é branca, ela é masculina, né? Então, talvez Hilda
Então, talvez tenha travado esse diálogo não tão interessante com algumas figuras masculinas, né? Ainda bem. Alci Pécora vai falar sobre essa personalidade forte, né? Ele também era um de seus amigos, e eu separei aqui, segundo Alci Pécora, a poeta foi uma mulher que fugia dos padrões de sua época e que, na idade madura, escolheu viver reclusa, cercada de cachorros e empenhada no trabalho com a escrita literária, na Casa do Sol, um sítio construído pela autora no interior de São Paulo, né? Um sítio herdado, na verdade, pela mãe, né? E aí, essa mulher foi tida como louca durante muito tempo, né? Uma mulher que vive reclusa, escrevendo, tentando contato com os mortos, isso é um outro ponto interessante da sua biografia, né? Hilda Hilst, durante muito tempo, tentou travar contato com os mortos, né? Existe um filme que foi lançado o ano passado, chamado Hilda Hilst Pede Contato, né? Idealizado, escrito e dirigido pela Gabriela Gribe, né? Uma das pessoas que foram até a Casa do Sol para fazer pesquisa, colher informações sobre Hilda Hilst. E aí mostra um pouco da biografia dessa autora, caso alguém queira conhecê-la um pouco mais, e toca especificamente nesse quesito do contato com os mortos, né? Ela deixou muito material gravado, onde ela, com um gravador, né, saía ao seu jardim, né, à noite, tentando travar contato com os mortos, né? Então, ela era um intelectual, ela tinha muito conhecimento, ela lia bastante. Então, nesse contato, aparece sempre nomes como muitos nomes de físicos, de poetas, né? De pensadores, de filósofos, né? Com quem ela tinha uma certa afinidade, né? De quem ela era leitora, de quem ela se debruçava sobre as obras, né? Então, gente, adiante, nós temos o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, né? Que é o livro que a gente vai se debruçar um pouco mais amanhã. E com esse livro é definitivamente marcado uma segunda fase de sua poesia, né? E por que os críticos chamam de segunda fase, né? O que eu concordo em partes, né? Por que é chamado de segunda fase? Porque em 1974 é lançado esse livro, só que esse livro ele vem depois de 7 anos de silêncio, né, de Hilda Hilst. Esse tempo de 7 anos, esse intervalo poético de 7 anos, ela passou experimentando a sua prosa e o teatro. E foram textos que celebraram bastante o olhar da crítica, né? A crítica, inclusive, está muito mais voltada para a prosa do que para a poesia, né? Existe um outro estudo muito importante que foi feito pelo... Esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi feito pelo Cristiano Diniz, né, que é um outro estudioso da obra hilstiana, se chama Fortuna Crítica de Hilda Hilst, levantamento biográfico de 1949 a 2018, né? Fazendo um estudo sobre este livro, eu percebi que a prosa é muito mais estudada do que a poesia, né? Se a gente for colocar no ranking, primeiro, segundo e terceiro lugar de suas obras mais estudadas, elas são em prosa, né? Só no quarto lugar aparece o livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, né? Então, essa segunda fase da obra poética hilstiana é marcada com esse livro porque há traços da prosa nessa poesia, né? Esse livro é dividido em 7 partes, e
com exceção de uma única parte, que é onde ela vai se debruçar um pouco mais sobre a política brasileira, né, de 64, todas essas partes a gente pode entender como uma espécie de narrativa, né? A gente fala um pouco mais sobre ele amanhã. Partindo para os anos 80, né, nós temos uma outra antologia, que é a poesia, que reúne os anos de 1959 a 79, né? A partir de então, a gente já tem uma Hilda Hilst marcada como uma poeta brasileira genuína, né? A crítica lançou um olhar muito interessante sobre o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Então, muitas portas se abriram para a Hilda a partir desse momento, né? Adiante, nós temos Da Morte, Odes Mínimas, foi lançado em 1980. Da Morte, tem um erro aqui. Não tem. Essa é a edição bilíngue. Da Morte, Odes Mínimas, que foi lançada na França, né? Foi lançada também na Alemanha. A seguir, nós temos o Cantares, de Perda e Predileção, em 1980, também, e com esse livro, Hilda contemplada com o Prêmio Jabuti, né, de poesia, também contemplada com o Prêmio Câmara Brasileira do Livro, o Cassiano Ricardo, Clube de Poesia de São Paulo, né? É realmente um livro espetacular. Então, temos a seguir poemas malditos, gasosos e devotos, onde ela faz uma espécie de celebração a esse Deus, que é sempre posto em dúvida, né, se há realmente uma crença ou não de sua parte, por essa figura divina, né, embora a Olga Belinsky, no vídeo que a gente acabou de ver, tenha dito que ela acreditava em tudo, né, ela acreditava em tudo. E aí, nesse livro, ela põe em xeque essa existência divina. Na verdade, ela faz isso por toda a sua obra, né? Especificamente neste livro, ela vai se debruçar um pouco mais, mas a gente pode dizer que a obra justiana ela é marcada por essa questão divina, né? Essa dúvida sobre a existência, sobre o divino, sobre o Deus, né? Também marcada por o lugar do erótico, o lugar do pornográfico, o lugar das paixões incendiárias, né? O lugar da poesia lírica, do canto ao amor, esse amor, às vezes, quase nunca existente, né? Quase sempre inexistente. Enfim, e tantos outros temas, né? Como a loucura, né? Advinda dessa relação com o pai, e como a morte, né? E como a morte através dos seus estudos e também através desse chamamento aos mortos, né? Nesse período, eu não lembro exatamente, gente, qual o período assim que ela se intensifica nesse momento de gravação, tentar captar a voz dos mortos, né? No filme, né, no Hilda Hilst Pede Contato, a gente percebe uma voz extremamente angustiante, né? Ela pede, por favor, fulano, apareça para que eu prove para as pessoas que eu não estou ficando louco, né? Que eu não estou ficando louca, que eu consigo ver de fato, que eu consigo escutar, né? E aí é um momento que ela chama vários filósofos, né? Ela chama Nietzsche, né? Ela chama Freud e tantos outros, né? Ela chama filósofos para discutir com ela a sua obra, né? Então, é também o lugar em que muitas pessoas passaram a chamá-la de louca, né? Por essa tentativa, né? Com esses estudos, né?
o Sobre a Tua Grande Face, lançado em 86, Alcoólicas em 90 e Bufólicas em 92, né, celebram uma poesia de caráter escárnio, né? É uma poesia zombeteira, né? É uma poesia que se assemelha bastante, gente, a poesia de Gregório de Matos, né? O tão famoso Boca do Inferno, né? Nesse momento, 90, 92, ela já chuta o pau da barraca. É um momento também que ela começa a lançar os seus livros de caráter pornográfico, né, onde ela atinge, de fato, um maior reconhecimento de sua obra. E aí ela, em entrevista, eu vou exibir daqui a pouco uma entrevista para vocês, eu não lembro exatamente se ela fala sobre a tetralogia pornográfica, mas é muito fácil de encontrar, eu posso colocar também aqui para vocês, onde ela ri, né? Ela já chuta o pau da barraca, ela diz que crítico nenhum entende a obra dela, e a obra dela é fabulosa, né? É uma das maiores do Brasil, se não a maior, é uma das maiores do mundo, né? Então, nós estamos diante de uma poeta que tem uma autoestima, assim, impressionante, né? E é para ter mesmo, porque a sua obra é infinitamente para além do seu tempo, sabe? Então, com Alcoólicas e Bufólicas, a gente tem uma poeta zombeteira, né? A gente tem uma poeta do escárnio, a gente tem uma poeta que tira sarro, né, da crítica brasileira. A crítica literária brasileira sempre foi um problema para Hilda Hilst, né? Ela acreditava que não conseguia ganhar tanto dinheiro com a sua escrita, e não era uma poeta celebrada pelo grande público, justamente pela crítica, né? A crítica que não conseguia entendê-la, né? E em diversas entrevistas ela fala abertamente, né, quando alguém pergunta sobre o significado de uma obra, mas o que essa obra, o que esse poema quis dizer? Ela prontamente falava sempre assim: leia e diga você. Eu escrevo, eu não sou crítica, né? Eu escrevo a minha poesia. Então você que diga alguma coisa, né? Ela era uma mulher de posicionamentos muito marcantes, né? Em 1989 veio uma Vice que é novamente uma celebração da sua lírica, né? Em 92, 90, 89, 90, 92, ela lança Bufólica, ela lança também Do Desejo em 92, né? O Do Desejo, gente, vai ser o seu lugar, o ápice da poesia lírica haitiana, né? A marca do livro, como o próprio nome já evidencia, é o desejo, né? Então, esse movimento que começou a ser feito lá no seu primeiro livro lançado, Presságio, em 1950, né? Nessa segunda fase, com o Júbilo e com o Do Desejo, é onde há uma exposição elevada dessa voz lírica, que está sempre à procura desse outro corpo amado, desse outro corpo que não se corporifica, né? E a minha pesquisa vai justamente nesse lugar, né? Tentar entender esse chamamento, né? Qual o significado desse chamamento e como é que ele rebate na construção lírica dessa poeta, né? Isso sempre me intrigou. Se a gente pegar o Amavice, o Do Desejo, o próprio Júbilo, o Cantares da Perda e de Predileção, a gente vai ver nitidamente essa voz lírica, né? Essa eu lírica em busca desse outro, né? Então, eu costumo dizer que é uma marca muito presente na poética da Hilda, né? Esse chamamento, né? Adiante nós temos o Cantares do Sem Nome e de Partidas, de 95, e por fim nós temos o Do Amor,
do amor que, na verdade, é uma reunião, né, de poesia, né, mais uma antologia, podemos assim dizer. Então, eu falei aqui apenas a poesia, certo, gente? A gente tem muitos outros livros na prosa, a gente tem muitos outros livros, acho que mais 4 livros de teatro, né? Então, foi uma escritora que passou basicamente a vida inteira escrevendo, né? A vida inteira escrevendo. Ela começa na poesia, ela finaliza na poesia, né? Ela adentra a pornografia, né? Os seus textos pornográficos que chamam definitivamente a atenção da crítica, e aí ela consegue vender um pouco mais de livro, ela consegue chamar a atenção desse grande público, né? E aí, agora, eu gostaria de exibir para vocês uma entrevista. Eu acho que sim, é sempre muito importante, ao falar sobre poesia, deixar evidente quem era essa pessoa, né? Isso eu aprendi com a maravilhosa professora Susana Souto, né? Ela, sempre que ela ia falar sobre algum poeta na aula, ela sempre exibia uma foto nos seus slides desse poeta, dessa poeta, para que a gente olhasse nos olhos, para que a gente tivesse um contato com essa figura, né? E aí, desde então, em todas as minhas aulas, eu tento fazer isso, né? Fazer com que, apresentar essa figura, né? Para que a gente conheça o rosto dessa pessoa, né? A quem a gente está chamando, né? A quem a gente está celebrando, né? Deixa eu só exibir aqui. Gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, complemento, é só colocar aqui no chat, tá? Isso é uma discussão dialógica, não é, Ana Clara? Como minha outra professora incrível, né? Ana Clara, minha mentora oracular, carnavalizada, me mostra desde sempre, né? As relações, elas são dialógicas, senão não faz muito sentido, né? Deixa eu só exibir para vocês aqui a entrevista, onde ela fala um pouco sobre a obra dela, já no final da vida, né? Gente, olha só, a Mariana, ela colocou aqui a lista para que os participantes assinassem, tá certo? Tá aí um link no chat, tá? Gente, uma outra coisa antes de continuar. Esse é uma espécie de documentário, né? Essa entrevista de 2002 é uma espécie de documentário chamado Hilda Humana Iusti, né? E foi feito pelo Fernando Souza, né? Como está aqui embaixo, né? Poeta, escritor, cineasta. Uma outra pessoa que foi até a Casa do Sol também fazer um estudo sobre a Hilda Hilst, né? Só um minuto que a internet não está colaborando. Que as barcaças do tempo me devolvam a primitiva urna de palavras, que me devolvam a ti e o teu rosto como desde sempre eu conheci, pungente, mas cintilando de vida, renovado como se o sol e o rosto caminhassem, porque vinha de um a luz do outro, que me devolvam a noite, o espaço de me sentir tão vasta e pertencida
como se as águas e madeiras de todas as barcaças se fizessem matéria rediviva, adolescência e mito. Que eu te devolva a fonte do meu primeiro grito. Hilda, o que é escrever para você? Não tenho a menor ideia. É muito difícil. Às vezes é uma inspiração súbita que te dá. Mas também é muito difícil. A gente chega a ficar com febre. Com febre mesmo. Eu tinha muita inspiração. Mas ninguém acredita. Tem o João Cabral de Melo Neto, disse que não acreditava na inspiração. Ele é uma besta, né? Porque todo mundo que escreve, principalmente a poesia, os textos poéticos, todo mundo acredita na inspiração. O João Cabral é muito chato, porque ele não acreditava. Mas é meu pai que me inspirou tudo isso, que eu sou poeta. É ele que me dá as inspirações que eu tenho. De repente eu estava tomando banho e me vinha uma coisa fantástica. Aí eu ficava besta, né? Porque eram tão bonitas. Eu tomava banho, eu me esquecia de me vestir. Ele não falou direito que eu às vezes ficava pelada, porque era tão rápida. Filhos da luz, luz do Criador, me ajude. Isso foi dito um sonho para mim. Então eu sempre peço para os filhos da luz e a luz do Criador me ajudarem. Então eu resolvi morar em Campinas, porque em São Paulo a minha vida era muito agitada. Tinha muitos namorados. Então eu não podia trabalhar sossegada. Eu começava a escrever, sempre tinha alguém que interrompia, né? Então até às vezes eu dizia para os empregados, fala que eu estou escrevendo, para por favor não me interromperem, não adiantava. Eu só queria ficar sempre sozinha, para eu poder escrever cada vez mais. Porque eu sentia que aqui, na casa, que era o lugar onde eu podia ficar sozinha. Eu era muito jovem. E aí eu ficava muito triste de ninguém me reconhecer como poeta kadosh. Essa que eu acho a mais importante que eu fiz. Por quê? Porque aqui tem tudo que eu pensava. Isso é muito difícil de entender. Eu também acho. Esse santa, porque eu li as histórias da Santa Teresinha de Lisieux. Então eu ficava encantada, né? Mas as freiras achavam que eu tinha muito com o que elas chamavam de amor próprio. Então mandavam andar no corredor várias vezes, enquanto todo mundo comia, para eu perder o amor próprio. Então eu ficava besta, né? Eu estava em Paris e as pessoas me disseram, Hilda, o Marlon Brando está em Paris. Aí eu falei, eu quero ver. Então eu inventei que eu era de um jornal intelectual. E se ele podia conversar comigo. Então as pessoas do hotel disseram, mas ele conhece a senhora? Eu falei, conhece. Meu jornal é muito importante. Aí eu fui até o Marlon Brando e ele estava com um homem. Ele estava com um homem muito bonito, o Marlon Brando. E ficou chateado. O Marlon Brando ficou chateado
de eu estar interrompendo ele, que estava com hobby. Então eu achei lindo o aluno. Eu acho que eu fiz de tudo. Eu enganei muitos homens, enganei mesmo. Vários homens. Eu dizia uma coisa para o outro, dizia uma outra coisa para o outro. Eu era muito mentirosa. Parece que as mulheres são assim mesmo. Né? O que eu não fiz na vida? Fuder com a mula, eu nunca fudi. O resto fez tudo. Parece que é difícil, né? Fuder com uma mula. Parece que as lhamas são muito carinhosas, mas como aqui não tem lhama, não sei. Se outro fosse o meu rosto, se minha vida magia fosse a vida que seria, vida melhor, outro rosto. Ah, como eu queria cantar. Gente, o final do vídeo ela lê alguns poemas, mas o áudio não tá tão bom, né? Depois eu posso colar aqui. Gente, acho que deu para conhecer um pouquinho, né, da personalidade dessa poeta, né? A gente já começa o vídeo com uma Ailda vestida com a camisa do Che Guevara, né? Isso é muito simbólico, né? Uma poeta que, sem pudor algum, fala o quão João Cabral de Melo Neto é chato, né? Não, para mim, tá? Eu acho ele maravilhoso, inclusive, mas essa personalidade forte que não como é? Me desconcentrei um pouco agora, depois do chat. Essa personalidade que não tem papas na língua, né? Que fala abertamente sobre essas questões relacionadas ao sexo, né? A sexualidade, né? Como o Moacir colocou aqui, né? Fuder com amor, nunca fudi, né? Esse traço, né? É muito presente também na escrita pornográfica dela, né? Ela fala abertamente sobre esses termos sem nenhum problema, né? Nós temos apesar de tudo, né? Uma mulher muito espirituosa, né? Que recebe chamados através dos sonhos, né? Escreve através dos sonhos que tem, né? Travou um pouco o vídeo da Luana, é isso? Tá tranquilo agora? Pronto. Uma outra questão importante ao falar na biografia de Hilda Hilst é que ela sempre quis ser santa, né? Ela estudou em colégio de freiras e tal, só que ela não parecia ser uma pessoa muito virtuosa para esse lugar, né? De se tornar uma santa, né? Ela subvertia a ordem das coisas e, enfim, enquanto criança, né? Então a gente já percebe uma personalidade muito diferente do comum, né? Tem essa história também muito famosa, né, dela ter encontrado Marlon Brando e tal, e sem problema algum mentir, dizendo que era de um jornal muito importante, né? Em algumas entrevistas sobre isso, ela falou que deu uns pegas nele, assim, ela falou que trocou uns beijos e tal, mas enfim, né? E um outro ponto muito evidente, assim, que perpassa a obra Justiana, principalmente na prosa, né? Essa fala dela do eu enganei muitos homens, né? Enganei muitos homens. Ela de fato teve muitos amores, né? Ela de fato teve muitos amantes, né? Só que aí talvez
o mais importante para ela, de todos eles, foi um que não se concretizou. Não se concretizou. E é importante falar isso, porque quando ela sai desses 7 anos de silêncio, né, e escreve o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão em 74, ela vem com essa lírica extremamente potente, né, celebrando esse chamamento ao outro. E esse livro, ele faz, de fato, um chamamento ao outro, não somente em termos de poesia, né? Não somente no plano da poesia, né? O Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão são as iniciais do Júlio de Mesquita Neto, que foi, durante muitos anos, o diretor do jornal Estadão de São Paulo, né? Por quem Hilda teve uma paixão avassaladora, né? Ela escreveu esse livro para ele, né? E ele era um homem casado, tinha filhos e tal, eles trocavam muitas cartas, né? Só que chegou num devido momento, né? Ela chegou e perguntou, e aí? E a gente vai ficar juntos? Você quer vir morar comigo na Casa do Sol? Você já entendeu, né, dessa minha paixão por você, e aí, o que é que a gente faz? E aí ele negou, né, ele não concretizou absolutamente nada, porque ele, um homem da alta sociedade, né, esse chefe de família, né, esse lugar do machismo imperando, enfim, não que eu também ache que seja correto ele ter abandonado a esposa para ficar com ela, o que nunca aconteceu, né, não é isso. Mas aí ela se entregou inteiramente à escrita de poesia e celebrou esse amor na poesia, né? Então, esse amor é marcado pela falta, né? Esse amor é marcado pelo silêncio do outro. Esse amor é marcado pela ausência do outro, né? Pela não permanência do outro, né? Então, é com esse livro que a gente vai discutir um pouco melhor amanhã, onde a gente encontra, enquanto leitor, pesquisador, esse lugar de voz lírica buscando esse corpo ausente, né? E aí eu vou entrar inteiramente em algumas questões sobre o estudo que eu estou desenvolvendo no mestrado, né? Essa Hilda espirituosa, né, que fala abertamente que fez de tudo na vida, né? Eu acredito que é uma figura para que a gente preste muita atenção, né? Acho que a literatura, ela passa, principalmente na contemporaneidade, ela passa por esse lugar do politicamente correto, né? Então, ter uma Hilda Hilst, né, nesse lugar da contemporaneidade me deixa muito feliz, né? Essa figura que desvirtua, né? Essa figura que sai desse lugar do linear, do certinho, do limpinho, né? E provoca, né? E provoca, inclusive, essa crítica literária brasileira a quem ela nunca foi muito fã, né? E quase sempre recusou os trabalhos escritos porque diziam a mesma coisa. Era uma poeta muito difícil de se ler, era uma poeta em que as pessoas nunca iriam atingir o grande público, né, por conta das suas questões extremamente filosóficas, né, sobre as suas reflexões filosóficas, sociológicas, né, então isso fazia com que o público não se aproximasse, né. O mais engraçado disso tudo é que, durante muito tempo, de fato, a gente percebe essa não aproximação do público. E essa reflexão eu faço a partir do livro do Cristiano Diniz, que eu falei para vocês, né? O Fortuna Crítica, né? Esse livro, ele traz toda uma trajetória dos estudos acadêmicos, né? Que tomam Hilda como tema principal, né? Travou aqui, gente? Travou os intérpretes, é isso?
Para mim travou também. Aqui vocês conseguem me escutar e me verem? Vocês... Ok, ok. Então, nesse livro, Na Fortuna Crítica, a gente tem uma visão que abarca os anos de 1949 a 2018, de todos os trabalhos acadêmicos, né? Eu falo do maior para o menor, falo de uma tese a artigos, né? A ensaios, tem também todas as entrevistas, né? Então, tem todos os vídeos produzidos por estudiosos brasileiros em nome da obra augustiana. Então, existe, de fato, um certo silenciamento dessa produção acadêmica, né? Especificamente no que diz respeito à prosa, que é muito mais celebrada que a poesia, né? Então, talvez haja, de fato, esse lugar do grande público não acessando as suas obras por conta da sua composição mais hermética, da sua escrita tida como difícil, né, para tantas pessoas. Mas eu acredito que as coisas têm mudado, né? As coisas têm mudado. O ano passado eu participei de um evento em Sergipe, onde existiam milhares de mesas, milhares é um exagero, mas muitas mesas onde Hilda Hilst era o tema maior, tanto na prosa quanto na poesia, né? Grupos de estudos que apresentaram diversos trabalhos sobre a poesia hilstiana, e isso, eu acredito que tenha sido com o lançamento da sua poesia completa pela Companhia das Letras, né? O quão está atrelada a uma editora, né, de grande porte, né, de grande alcance, é responsável, faça com que a obra ela passeie, ela caminhe, ela atinja novos públicos, né? Uma outra coisa interessante é que em meados da década de 80, a Hilda Hilst, ela entrou em contato com o presidente, né, da Companhia das Letras, né, eu não sei qual é o nome dele, é Schwartz, eu não sei exatamente, enfim. E aí ela foi negada, né, ela foi negada. Ele disse que a obra não fazia sentido, não ia vender, enfim. E é muito engraçado porque esse livro, né, o da poesia, esse livro maravilhoso aqui, ele alcançou uma vendagem absurda, né? E se a gente parar para pensar quais os poetas e as poetas que vendem livro, que vivem de vender livro de poesia no Brasil, eu não sei se a gente vai encontrar, né? Eu não sei se a gente vai encontrar, né? Acho que os poetas, eles estão mais nesse lugar de estarem atrelados à academia enquanto professores, realizarem oficinas de criação literária, né? Darem cursos e tal, do que propriamente viver da poesia, né? Então, isso aconteceu com o Paulo Leminski, né, que foi um dos livros mais vendidos no Brasil, né, de poesia. Isso aconteceu também com a Hilda, né, e atrelado a essa vendagem tem também a Flip, né, em que Hilda foi tema, em 2018, né, então as coisas estão conectadas, né. Hoje, Hilda parece alcançar um lugar muito privilegiado entre o grande público, né, que sempre foi o seu sonho, estar nesse lugar de atingir o grande público, né, porque ela dizia sempre, eu sou uma poeta fabulosa, então as pessoas precisam me ler, eu preciso ser lida por todos e todas, né, e ela está certa, né, ela sempre esteve certa, né, para mim ela sempre vai estar certa, então a minha paixão por essa poeta não me permite olhar de um outro jeito, né. Gente, eu acho que é isso, assim, reserve esse momento para a gente discutir, abrir para
para perguntas, alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar em relação à poeta, o que vocês conhecem dela. E caso não, eu deixo um poema para que a gente leia. Não necessariamente não vai se configurar como uma tarefa de casa, né? Mas aí eu gostaria muito de apresentar um poema para vocês, que para mim é um poema importantíssimo, que me fez não somente adentrar os estudos, né, na academia, quanto a poeta, mas me chamou muita atenção para a obra dela, né, em relação à sua poesia especificamente, né. E aí, deixa eu procurar esse poema aqui, e aí eu deixo aqui no chat. Não, eu acho que tem aqui nos slides. Deixa eu só ver. Eu vou colocar o poema aqui no chat, gente, mas eu também vou exibir para vocês no... Eu vou exibir para vocês no slide. Tá saindo aqui com... Deixa eu só consertar aqui, tá? Esse poema, ele foi responsável por me levar à obra de Hilda Hilst e a perceber o quão potente eram seus versos, né? O quão a busca por esse corpo ausente era uma marca registrada da da poética dessa autora. E aí, então, vieram os meus estudos, né, refletindo sobre esse tema. Esse tema, ausência, desejo, é um tema que me custou muito caro, né, por conta da minha biografia também, né. Então, eu tento unir o útil ao agradável, né? Acho que com os estudos, acho que com a poesia especificamente, com a literatura como um todo, né? A gente vai descobrindo cada vez mais sobre a gente mesmo, né? Acho que é por isso que a gente é tão fascinado, né? A gente se debruça tanto, a gente pesquisa, a gente observa, a gente é fascinado pelos livros justamente por isso, né? A poesia é esse lugar que nos mostra tantas questões sobre nós mesmos, né? E mesmas. Então, gente, eu vou exibir aqui o poema e a gente lê juntos e juntas, certo? Esse poema, gente, ele está no livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, certo? E ele diz o seguinte: porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que ao teu lado te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta, e que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante quando amanhece e me dizes adeus. É maravilhoso, assim, é gigantesco, né? E é um poema que envolve aí muitas questões relacionadas a figuras clássicas, né? Nós temos aí o Dionísio, né? Que é justamente este o momento em que eu faço uma pesquisa mais aprofundada sobre essas citações, essas referências clássicas nesse livro, que são muitas, né? Então, não me sinto tão confortável de falar ainda, porque é um estudo que está no início, né? Gente, junto com esse poema apresentado, eu queria mostrar também um vídeo de uma figura muito interessante para mim, um dançarino de São Paulo,
E aí eu gostaria de deixar como uma reflexão para o dia de amanhã, a gente iniciar fazendo uma discussão sobre a ligação entre o poema, né, esse poema 2, né, que está sendo exibido aqui nos slides e também foi colado aqui no, no chat, e este vídeo aqui, só um segundo. Só um segundo, tá? Então, enquanto eu procuro aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa em relação ao poema? Como ele foi recebido? O que é que vocês acharam? Se ele tocou vocês? Fiquem à vontade, por favor. Até porque quando a gente trata de poesia, né, a gente precisa estar muito à vontade, senão a coisa não anda, né? Acho que a poesia é justamente esse o lugar da liberdade, né? Então, se não for com liberdade, não há envolvimento profundo como deve ser, né? Então, gente, só pedindo desculpas, porque eu separei o vídeo e aí eu acoplei ao slide. Só que aí lá no comecinho, né, testando os slides, as meninas do PET, a Mariana e a Laísa, me disseram que o áudio estava ruim, então a gente chegou à conclusão de que exibindo pelo YouTube era melhor. Então, eu estou procurando aqui o vídeo, tá? Oi. Alguém está falando? Eu estou escutando bem baixo. Oi, Mariana, pode falar. Tô escutando bem baixo, escutei bem baixo. Magno, enquanto... Ah, já achou aí o vídeo? Oi, Moacir, pode falar. Não, eu queria falar... Você tirou o poema, mas tudo bem. Eu ia falar um pouquinho o que me trouxe de imagem o poema. Eu acho que... eu queria ter visto o poema todo. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Sem querer atrapalhar Sim, sim, rapidinho. sim. Eu acho que a imagem de Dionísio, essa imagem dionisíaca, que é sempre caos, eu achei interessantíssimo, porque o eu poético, que é assumidamente feminino, né, nesse poema, ele toma as rédeas da questão. Dionísio sempre é tido como uma força muito caótica, mas uma força muito potente, né, Uhum. e que traz muitas outras coisas, que às vezes as pessoas associam só a questão sexual, mas está ligado a outras coisas, questões daí de transformação, de máscaras, etc. E ela toma as rédeas, ela diz, aqui quem põe sou eu. Achei interessantíssimo, assim, geralmente é o contrário, né? Achei lindo, eu queria ver depois o poema inteiro, é isso. Certo. Obrigado, Moacir, pela participação, Rafael também falando. Interessantíssimo, inclusive, Rafael, que você colocou. E a Mariana está agradecendo a disponibilidade em preparar e ministrar esse mini curso hoje. Eu que agradeço muitíssimo, Mariana, pelo convite. Me senti bem feliz, né, em poder estar neste momento falando sobre essa poeta que me interessa muitíssimo, né? Então, poder apresentá-la para vocês, né, para pessoas queridas, pessoas próximas,
é, é de grande felicidade para mim, né? Estamos sempre aí. É só chamar que a gente aparece. Gente, além de tudo, a minha internet está um pouco caótica, né? Mas eu não vou descansar enquanto não exibir esse vídeo hoje, para que a gente faça uma relação com o poema lido, né? Achei. Deixa eu exibir aqui. Para finalizar, gente, queria exibir para vocês um vídeo que me encanta, me emociona bastante, de um artista chamado Marcelo Barbosa. E deixa eu ver se apareceu aí. Tá aparecendo para vocês? Certo. Só complementando a fala do Moacir, o primeiro poema do livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, que é um poema que a gente vai analisar amanhã, o primeiro verso diz o seguinte, a primeira estrofe diz o seguinte: se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Né? Então, há um poder nesse verbo, né? Olha-me de novo, olha-me novamente, né? Me olhe mais uma vez, né? Então, é você que parece não estar entendendo muito bem a coisa, né? Então, amanhã a gente lê esse poema na íntegra e tenta desvendar os mistérios por trás dele, certo? Então, o vídeo, gente, se chama Cavalos Adultos Não Dançam, tá? E aí eu peço gentilmente que a gente possa fazer uma relação entre este vídeo e o poema que a gente leu, para, enfim, com o nosso olhar, nossa interpretação, entender se há alguma conexão, se a gente poderia fazer alguma conexão entre essas partes, tá? Time it was, and what a time it was, a time of innocence, of confidences. Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memories. They're all that's left you.
Maravilhoso, né, gente? Eu me emociono muito, 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 sempre que eu vejo esse vídeo. Deixa eu fechar aqui. Me emociono muito sempre que eu vejo esse vídeo. Ele me diz muito sobre tantas coisas, né? Eu que tenho uma conexão muito forte com cavalos, né? E nós iniciamos o minicurso com a própria Hilda lendo um poema, né, sobre as éguas da noite, né, em que a Olga Belinsky explicou, né, que eram reflexos que ela tinha visto na Casa do Sol, e assim ela interpretou como éguas da noite, né? Então, há toda essa relação com os equinos, né, também. Pássaros e equinos estão presentes na obra de Hilda Hilst. E amanhã eu também quero exibir para vocês um poema que também trata dessa questão com o cavalo, com a égua, né? E aí, enfim, sempre que eu trabalho, eu estou sempre fazendo relações, né, com a literatura e outros suportes artísticos. Então, quis exibir esse vídeo para que a gente discutisse, iniciasse amanhã essa discussão com uma possível relação entre essas partes, né? Uma intertextualidade, né? Entre o poema e o vídeo, né? Amanhã eu reexibo e mostro novamente o poema, e aí a gente começa discutindo a partir desse lugar. Gente, nós temos ainda 3 minutos. Alguém gostaria de falar alguma coisa e tal, alguma dúvida? Eu, de antemão, já agradeço a presença de todas e todos, né? Ficamos aqui durante 2 horas, falando de poesia, falando dessa figura que tanto me interessa, e, enfim, espero ter podido mostrar pelo menos um pouco do todo que é essa poeta. Eu sempre falo no presente porque, para mim, enfim, a poesia é permanente, né? Então, que bom que vocês aguentaram essa minha voz chata. Estamos aqui. Amanhã nós estaremos aqui às 2, das 2 às 16 novamente, né? E é isso, espero que vocês estejam presentes. E é isso. Agradeço novamente ao Pet pelo convite e avante, que esses dias nebulosos eles tendem a sempre serem substituídos pela arte, pela poesia que nos eleva o espírito, né? E é isso. Mariana, quer falar alguma coisa? Não, só para passar aqui que só tem elogios no chat à sua pessoa. Muitas felicitações pela fala. Foi. E avisar que quem não assinou a lista de presentes, eu acho que todos assinaram, mas se tiver alguém faltando, tá no chat, por favor, assina, tá o link no chat, Laísa mandou. E também o evento continua às 5 da tarde, através do YouTube. Vai ser uma apresentação artística do Nego Pedro, e depois tem uma conferência às 7h30. Na verdade, uma mesa com escritores muito legais daqui de Alagoas. Então, continuem conosco. E estamos à disposição para qualquer coisa. Mais uma vez, agradecer a presença do Magno, a disponibilidade. Sei que não é fácil nesses momentos achar tempo para esses eventos, mas que bom que tivemos essa tarde. E agradecer pelo minicurso, que foi muito maravilhoso. Não conhecia a Hilda, mas com certeza irei pesquisar um pouco mais sobre ela. Maravilha, fico muito feliz. Então ficamos por aqui, gente, e amanhã nos encontramos. Certo? Até mais, fiquem bem, se cuidem
E até amanhã às 2 horas. Tchauzinho.